Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Hélio Silva e nesse vídeo eu vou mostrar como fazer paginação com os dados do Supabase no seu aplicativo aqui no Flutterflow. Então pessoal, para quem não sabe, a paginação em termos simples, ela envolve dividir um grande conjunto de dados em páginas menores e mais gerenciáveis. Então esse processo ele oferece diversas vantagens, incluindo a melhoria da performance, né? Então ela carrega apenas uma parte dos dados por vez, evitando assim um sobrecarregamento do sistema, e também a redução no tempo de carregamento. Então ela vai exibir os dados mais rapidamente ao carregar aquelas páginas menores. Com base nessas informações, a gente vai começar a criação aí do nosso layout. Um layout bem simples para a gente poder receber esses dados. Então, eu vou deletar aqui esse app bar. Aqui eu vou adicionar uma linha. Vou adicionar também dentro dessa coluna uma list view. Ela que vai receber os registros que a gente vai carregar aqui. Dentro dessa linha que eu adicionei, eu vou adicionar dois botões. Então eu vou selecionar aqui. Esse primeiro vai ser voltar. Aqui Ctrl D. Esse outro vai ser próximo. Vou selecionar a minha linha novamente. Vamos aqui definir um alinhamento. Pode ser essa opção. Seleciono a minha coluna. Vamos definir um padding nas laterais de 12. Então eu posso clicar aqui. 12 na outra lateral. E na parte superior, vamos definir um padding de... Vamos selecionar o nosso list view. Dentro dele vamos adicionar um container. E dentro desse container, vamos adicionar uma linha. Com o container selecionado, vamos definir aqui as suas propriedades. Eu vou selecionar aqui a cor primária. Vamos diminuir um pouco da opacidade. Vou arredondar aqui esses cantos. Vou colocar 16. E vou definir aqui uma altura de 50. Seleciono aqui a minha linha dentro do container. Vamos definir aqui um padding de 8. E vou adicionar novamente outra linha. Agora essa linha, eu vou adicionar um texto. Vou selecionar novamente essa linha que eu acabei de adicionar. Vamos utilizar aqui o Expanded. Ele vai utilizar todo o espaço que tem disponível nessa linha. Vamos duplicar essa linha que contém o texto. Eu vou apertar Ctrl D. Vou selecionar a linha que eu acabei de duplicar e vamos selecionar aqui o Default. Aqui eu vou centralizar as informações. Vou selecionar meu list view, vou definir aqui um espaçamento entre os elementos de 8 e na parte superior vou definir um padding aqui de 24. Então aqui o nosso layout ele já está pronto para receber os nossos registros. Para estar fazendo esse exemplo, eu vou estar utilizando essa tabela. Uma tabela bem simples, ela contém dois campos, um campo de nome do estado e a sigla. Então antes você faz a integração do Supabase com o Flutterflow, bem simples. Você clica aqui nas configurações, vem aqui na API, e aí você vai copiar a URL e a chave da API. E você vem aqui nas configurações do Supabase no Flutterflow, e aí você vai colar a URL e também a chave da API. Clica em Get Schema e ele vai aqui carregar todas as tabelas e as views, né, todas as informações que você criou lá no Supabase, ele vai carregar aqui. Tudo certo com a sua tabela já criada. Eu não defini nenhuma regra aqui, nenhuma regra de segurança, só para a gente fazer esse teste mesmo. Vamos iniciar o processo, né, de configuração da paginação. Aqui na sua tabela criada no Supabase, vamos navegar até a API Docs. Por padrão, ele vem o JavaScript selecionado. Você vai clicar aqui na parte superior e vai selecionar o Bash. A gente vai precisar da URL base. Então você vai clicar aqui no início, em HTTPS, vai arrastar até esse asterisco do select. Fechar aqui. Clica no botão direito, copiar. Vamos navegar até o Flutterflow. Vamos clicar aqui para adicionar uma nova chamada API. Então vou adicionar, create API call. Eu vou colar aqui na URL, a URL que a gente acabou de copiar. Vou colar. E eu vou definir o nome da minha chamada de API. Eu vou colocar API paginação. Voltamos novamente lá no Supabase. Agora precisamos passar o header, né, o cabeçalho, com a chave da API e também o authorization, autorização. Então, para fazer isso, você vai copiar essa API key, mas antes você vai clicar aqui nessa opção para ele exibir, né, a nossa chave API. Clica, segura e arrasta até o final para copiar todo esse
texto aqui. Então, aperto com o botão direito copiar. Voltamos novamente lá no Flutterflow. Vamos adicionar aqui o header. Vou colar. Volto novamente no Supabase. E aqui eu vou segurar aqui no Authorization. Vou arrastar até o finalzinho. Clico com o botão direito copiar. Volto novamente no Flutterflow. Adiciono e colo o Authorization. Então a gente já fez aqui a nossa pré-configuração. Como eu tenho poucos dados na minha tabela, eu vou definir somente 10 registros por página. Caso a sua tenha mais registros, você pode aumentar essa quantidade. Eu vou utilizar somente 10. Antes de definirmos os parâmetros, precisamos entender o que estamos fazendo. Aqui a gente tem a nossa URL base para acessar a API REST lá do Supabase e junto ele tem esse parâmetro aqui que especifica que você deseja selecionar os campos da tabela. Então, tem aqui o select igual asterisco, ou seja, selecione todos os campos da tabela. Após o asterisco, a gente vai adicionar o parâmetro limit. Então você vai digitar limit igual. O limite ele especifica o número máximo de linhas a serem retornadas por seção. Então nesse exemplo queremos apenas 10 por página. Eu vou definir aqui 10. Vamos adicionar esse elemento aqui, que é para ele fazer a separação, dos nossos parâmetros. E vamos adicionar agora o parâmetro offset. Você vai digitar aqui offset igual. Esse parâmetro aqui do offset, ele especifica o ponto inicial dos quais os registros devem ser retornados. Então nesse exemplo ele é definido como o zero. Então eu vou utilizar o zero, porque o offset de zero ele significa que os resultados começarão do início do conjunto de dados. Depois a gente vai entender o porquê de definir esse valor aqui. Então você vai adicionar aqui o zero. Antes de fazer o teste, é necessário a gente adicionar, depois do asterisco, o elemento para fazer a separação dos parâmetros. Então, novamente, você vai digitar esse símbolo aqui. Response teste, vamos testar a nossa chamada. E, olha só, ele já retornou aqui as informações. De 1 a 10, certo? Ele retornou os nossos registros. Aqui, por exemplo, se eu definir o limite de 5, vamos testar. Ele retornou somente 5 registros. Antes de prosseguir para o próximo passo, vamos tornar os parâmetros limit e o offset dinâmicos. Então isso vai nos permitir passar qualquer valor que desejamos para tornar o recurso de paginação mais flexível. Então eu volto aqui em Call Definition, vamos clicar aqui em Variables, vamos adicionar duas variáveis. A primeira é o limit, que é o limite, e a segunda é o offset. O tipo é string, os dois. Vou clicar aqui em salvar, e você vai clicar em adicionar a call, é porque eu já tinha clicado antes. Então você adiciona, clica em salvar. E agora vamos substituir. Então aqui no lugar do 5, eu vou digitar abrir e fechar colchetes e vou adicionar a variável limite. Igualmente aqui no offset, então abre e fecha colchetes e entre eles eu vou colocar o offset. Vou salvar, vamos testar. Agora podemos ver que precisamos passar o valor. Então aqui, por exemplo, eu vou digitar o valor 2, ou seja, ele vai limitar, ele vai retornar na minha página somente 2 registros. E o offset eu vou colocar 0. Eu vou testar. E pronto, ele retornou para mim somente 2 registros. Se eu colocar aqui, por exemplo, no offset 1 e testar, ele já começa do 2 e assim sucessivamente. Então se eu colocar aqui o 2, ele vai exibir a partir do 3. Navegando até a parte de baixo, aqui você vai ter os campos retornados, e você pode escolher quais campos você vai querer exibir. Eu vou exibir o nome e a sigla, eu vou adicionar isso aqui manualmente, mas eu vou definir aqui um JSON Path para o nome. Então eu vou adicionar aqui estado. Eu estou definindo esse JSON Path aqui, a gente vai precisar utilizar ele para fazer uma condicional. Depois você vai entender o porquê que eu estou definindo esse JSON Path aqui. Então eu vou clicar para salvar. A primeira coisa que a gente vai fazer é definir as ações para os botões de navegação. Então antes, vamos criar uma variável de página. Eu vou adicionar aqui, eu vou chamar de pageNum, que é o número da página, pode ser assim. O tipo inteiro. Vou desmarcar aqui no label e ele vai iniciar aqui com o valor inicial 1. Vou clicar para confirmar.
Vamos selecionar aqui o botão próximo, vamos adicionar uma ação, Add Action, Update, Page State. Vou adicionar aqui a variável que eu acabei de criar, page num, número da página, e aqui eu vou incrementar 1. Ou seja, quando eu clicar no botão próximo, ele vai incrementar 1. No botão voltar é diferente. Eu vou só copiar aqui essa ação e aqui no botão voltar eu vou decrementar. Eu vou adicionar essa ação, só colar, e aqui eu vou decrementar menos 1. Então quando eu clico em próximo ele vai adicionar 1 de 1 em 1 e quando eu clico em voltar ele vai diminuindo de 1 em 1 também. Agora precisamos exibir os nossos registros. Eu vou selecionar aqui, clico fora, vou clicar aqui no Scaffold, vou adicionar uma Query. A nossa query é uma API call e vai ser a API paginação. Aqui embaixo eu vou definir as variáveis que a gente criou, que é o limite e o offset. Então, antes eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em App State, vou navegar até constantes, vou adicionar e aqui eu vou definir uma constante chamada limite do tipo inteiro e ela vai receber o valor 10. Pode ser 10, pode ser 5. Então você vai definir aqui o limite das suas páginas, que é a quantidade de registro que vai vir por página. Então vou definir aqui o limite de 10. Volto novamente, seleciono aqui o meu scaffold, vamos adicionar a query, API call, API de paginação. Vou setar as variáveis, são duas. E a primeira é o limite. O limite eu vou definir a constante que a gente acabou de criar. Então eu venho aqui, limite, clico para confirmar. Agora precisamos definir o valor do offset. Para isso, a gente vai criar uma custom function de deslocamento. Para que serve isso? Quando o usuário ele clica no botão próximo ou voltar, precisamos determinar quais itens serão exibidos com base no número de página atual, certo? Então a gente precisa fazer isso para poder funcionar a nossa paginação. Quando eu clicar aqui no botão, ele conseguir fazer a navegação e exibir os dados de forma correta. Então, vamos clicar aqui, offset. Aqui em Value vamos adicionar aqui uma custom function, create new function. Então vamos definir o nome dessa função. Eu vou colocar aqui cálculo deslocamento. Opa, deslocamento. O tipo de retorno é um inteiro, ele vai retornar. Vamos desmarcar o no label. E aqui eu preciso passar o argumento. O argumento é o número da página. Eu vou colocar aqui page num. É o número da página em que o usuário está. O tipo é inteiro e eu desmarco aqui o no label. O código é bem simples. Vamos definir aqui o nosso int limite igual a 10, que é o limite que a gente está definindo. Para ficar melhor, como eu criei a constante, eu vou adicionar o argumento aqui. Então, eu vou colocar limite e ele é um integer. Vou desmarcar um no label. E aqui embaixo eu vou apagar tudo isso aqui. E eu só coloco o retorno. Então, return, abro e fecho parênteses. Dentro desse parênteses, a gente vai colocar o page num, que é o número da página, menos 1 vezes o limite. E aqui, ponto e vírgula. Deixa eu corrigir, limite, ponto e vírgula. Eu vou salvar a função, ele fechou, clico para editar e clico aqui para ele verificar se tem algum erro. Ele vai fazer o carregamento. Então tudo certo, funcionando, vou fechar. Agora precisamos passar o limite, né, e o número da página. Então o número da página vamos adicionar primeiro. Então vemos aqui em page state, page num, e o limite é a nossa constante. Então constante, limite. Vamos selecionar aqui no footer change, clico para confirmar, tudo certinho, e clico para confirmar novamente. Essa função que a gente utilizou aqui é uma função bem simples, vou mostrar aqui todo o funcionamento dela. Então, pessoal, fazendo a simulação do nosso código, a gente definiu uma variável de página, né, chamada page num, e ela recebe, né, ela inicia com o valor 1. Então, o que acontece? Quando ele executa esse código, a gente vem aqui no page number, que é o número da página, ele está armazenado aqui o valor 1, então fica 1 menos 1 vezes o limite, que é 10. Então 1 menos 1 é 0 vezes 10 é igual a 0.
Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um deslocamento para o 0, ou seja, ele vai mostrar os primeiros 10 itens. Então, vai ser do 0 ao 9. Deixa eu afastar aqui. Então, vai ser do 0 ao 9, 10 itens. Então, esse aqui vai ser a página 1. Vou colocar aqui, page 1. Vamos supor que o usuário clicou novamente aqui no botão próximo. A gente sabe aqui que ele vai incrementar mais 1. Então, a nossa variável já tinha armazenado 1. Agora o valor vai ser 2. E a nossa função vai fazer esse cálculo, né? Então, 2 menos 1 vezes o limite. 2 menos 1 é 1, vezes 10 é 10. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o deslocamento de 10. Então, ele vai pular os primeiros 10 e vai exibir a partir do 10. Então, a página 2 vai exibir essas informações. Então, aqui a gente tem uma forma bem simples dele exibir somente as informações desejadas daquela página. Então, vamos supor que o usuário, né, ele apertou novamente aqui no próximo, incrementou mais 1, então aqui vai ser 3. Ele vai fazer 3 menos 1 vezes o limite. Então, 3 menos 1 é 2, 2 vezes 10 dá 20. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pular 20, né, os 20 primeiros itens. Então, ele pula a página 1, ele pula a página 2 e ele vai exibir agora a página 3, certo? E aqui ele vai começar do 20 até o 29. Ele vai exibir a terceira página somente com essas informações. Agora, com tudo configurado, precisamos exibir os nossos registros. Eu vou selecionar aqui o List View, eu vou gerar dinamicamente essas informações. Eu vou selecionar ele aqui, venho até essa opção, vou definir aqui um nome, colocar lista API. Vamos selecionar a resposta da nossa API. Eu vou selecionar aqui, JSON Body, e vamos selecionar essa opção. Clico para confirmar e vou salvar. Clique em OK, tudo certinho. E agora vamos substituir os textos. Eu seleciono o texto aqui, vamos clicar aqui na variável, lista API, e aqui a gente vai passar o caminho do que vamos exibir. Então o primeiro vai ser ponto nome. Vou clicar aqui para confirmar. Então se você tem alguma dúvida e não sabe qual é o caminho, é só clicar aqui na API, response teste, executa, e aqui ele vai mostrar qual o nome do caminho, certo? Então aqui é ponto nome e ponto sigla que eu vou utilizar. Eu volto novamente, aqui eu já defini o ponto nome, vou selecionar o segundo texto, lista API, JSON Path, e aqui eu vou colocar ponto sigla. Vou clicar para confirmar, e agora vamos testar a nossa aplicação. Então pessoal, nossa aplicação já fez o carregamento, então eu vou clicar aqui em próximo, ver se ele já está navegando entre os registros, certo? Porém, a gente pode ver aqui um erro. Ele vai estar adicionando aqui as páginas, olha só, ele vai estar incrementando e, como eu não tenho mais nenhuma informação na minha tabela, ele continua gerando essas páginas. A gente precisa corrigir para que isso não aconteça. Então, da mesma forma, se eu clicar aqui em voltar, como eu não tenho mais registro, olha só, ele vai apresentar o erro e aí quando eu volto, ele começa a fazer aqui a soma novamente até exibir os dados. Então vamos fazer essa correção. Primeiramente vamos selecionar o botão voltar. A gente vai desabilitar esse botão com base em uma condição. Então aqui em botão disable options, vou ativar ancient conditional, single conditional. Em first value eu vou passar aqui o meu page state, page num, que é o número da página. Então eu clico para confirmar. Então se o número da página for igual a 1, ou seja, se o usuário estiver na página 1, eu vou desabilitar esse botão, porque não tem mais páginas para trás, né? Então eu clico para confirmar, vamos testar se está funcionando. A nossa aplicação aqui fez o carregamento, podemos ver que o botão está desabilitado. Eu vou alterar, né? Vou colocar uma cor para ficar diferente. Então eu venho aqui em Disable Color e eu vou colocar esse Secondary Text, essa cor aqui, esse cinza. Eu vou definir, vamos novamente atualizar a página, então Instant Load. Nossa aplicação já fez o carregamento, então podemos ver agora que o botão voltar desabilitado, ele já definiu uma cor aqui, eu não consigo mais clicar e não vai acontecer mais aquele erro. Agora a gente precisa definir a condição para esse botão aqui. Então vamos selecionar aqui o botão próximo, vamos adicionar a condição, então conditional, single conditional, first value vai ser a resposta da nossa API, então API paginação response. Aqui no predefinir path você seleciona e eu vou selecionar o estado, esse foi o nome que eu defini lá, é o ponto nome mais
o nome que eu defini foi estado. Então aqui embaixo a gente vai definir o número de itens. Então nosso limite por página é 10. Quando esse número de elementos, né, esse número de itens retornados for menor do que 10, aí ele precisa desativar o botão porque não vai ter mais nenhum registro para ele recuperar. Então, número de itens, confirmo, quando ele for less than, que é o mesmo que menor que. Então, quando ele for menor que 10, que é o nosso limite, eu posso até selecionar a minha constante. Em vez de eu definir um valor 10 aqui, eu venho constante, limite, certo? E clico para confirmar. Vamos definir uma cor para o desabilitado, certo? Então, seleciono aqui novamente o secundário text. O interessante de definir constante para esses valores é que eu posso vir aqui em constante e eu posso, por exemplo, adicionar um outro limite, por exemplo, 25, 30. Então, eu posso definir aqui e ele já altera. Eu não preciso ficar alterando em vários pontos, né, da minha aplicação. Vamos testar para ver se está funcionando. Então, vem aqui, vamos clicar aqui em Instant Reload. A aplicação já carregou, então vamos testar. Então, eu clico aqui em próximo, exibiu. Quando eu clico em próximo novamente, ele já desabilitou porque não tem mais nenhuma informação. Ele já retornou aqui todos os meus 27 registros da minha tabela. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e as outras duas têm 10 registros. Então, pessoal, em resumo, a paginação ela melhora a performance porque ela carrega apenas parte dos dados, o que reduz o uso de memória e acelera o tempo de carregamento. Também ela vai proporcionar uma melhoria, né, na experiência do usuário, tornando a navegação mais rápida e eficiente com grandes volumes de dados. Em vez de você, por exemplo, retornar aqui 1000 registros aqui no scroll, você pode colocar aqui, né, uma paginação, fica muito mais tranquilo para você navegar, né? É uma opção para utilizar esse aqui, uma opção de blog, né, para você mostrar aqui as últimas informações. Então é bem interessante você utilizar isso na sua aplicação. Então, pessoal, um vídeo aí bem simples, espero que vocês tenham gostado. Aproveita aí, se inscreva no canal, deixa o like, seja um dos nossos membros para estar ajudando aí a gente continuar com esse trabalho. E é isso, até a próxima.